esclerótomo. Estrutura, vértebra, articulação, tá? Então, agora a gente vai bem preciso. Quando eu palpo, fiz a palpação, encontrei ali uma sensação dolorosa em L4, tá? Meu esclerótomo vai ser quem? L4. Então eu vou buscar em L4 a sua relação articular e vou verificar que articulação, qual a região está disfuncional relacionada a essa vértebra, a essa articulação entre as vértebras, ok? E quando eu falo de articulação, de uma forma geral, eu falo de testes biomecânicos. Eu não estou falando aqui, faz flexão e extensão para eu ver. Isso é osteocinemática. Isso é o macromovimento. Nós vamos nos atentar para o micromovimento, ok? Deslizamento, translação e giro, a rotação, né? O giro articular, beleza? E para eu falar de artrocinemática, eu tenho que falar de lei do côncavo e convexo, ok? Lei do côncavo e convexo, gente, é a nossa dica incrível de hoje. Eu preciso entender da lei do côncavo e convexo. Se eu entendo a lei do côncavo e convexo, eu relaciono isso com os movimentos em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada e eu consigo identificar qual o movimento disfuncional daquela articulação e eu consigo tratar de forma efetiva. Por quê? A osteocinemática depende da artrocinemática. Vamos repetir o mantra da noite. A osteocinemática depende da artrocinemática. E ponto. Eu não tenho uma osteocinemática funcional se eu tiver uma artrocinemática disfuncional e ponto. Não é que a osteocinemática não é importante, ela é importante, mas da osteocinemática depende da artrocinemática, tá? Então eu tenho que ir primeiro para o micromovimento. O micromovimento é quem produz o macromovimento. Então, a osteocinemática depende da artrocinemática. Esse é o nosso mantra da noite, ok? Coloquem isso na cabeça de vocês. Não adianta ficar só focado flexão, 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 se a artrocinemática não está funcional. Você não vai conseguir reabilitar esse ombro, por exemplo, né? Falando da flexão de ombro. Se o paciente não consegue fazer uma extensão de quadril adequada, não adianta ficar forçando extensão, 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 se eu não trabalhar na artrocinemática. Eu tenho que avaliar o movimento intraarticular, a relação dos ossos, das estruturas articulares, ok? E como é que eu avalio isso? Testes biomecânicos, simples. Tá? Eu vou na articulação e vou testar deslizamentos anterior, posterior ou superior, inferior, depende da articulação, e as suas rotações. É assim que eu vou testar. Por exemplo, vou nos ombros, né? Posiciono o meu polegar no acrômio, ponta dos dedos na cabeça humeral e vou testar esse ombro. Ele desliza para baixo? Esse ombro ele retorna o deslizamento para cima? Vou avaliar. Posso fazer uma avaliação unilateral. Vou estabilizar o ombro, segurei a glenoide, estabilizo a escápula, seguro o húmero e testo. Ela aceita ir para frente? Aceita deslizar para trás? Então eu estou avaliando movimentos artrocinemáticos. Tá? Eu vou na coluna e eu testo. Aceita o deslizamento à direita? Aceita o deslizamento à esquerda? Tá? Então eu estou testando o movimento articular, o jogo articular. Se esse jogo articular não está funcional, ou seja, se o ombro ele não aceita fazer a translação anterior, a osteocinemática vai estar prejudicada. E é aí que é o pulo do gato. Quando eu consigo entender disso, eu consigo direcionar melhor o meu tratamento e eu consigo ter uma efetividade maior. Beleza? Então, o que é que o côncavo e convexo diz pra gente? Tá? Falando numa cadeia cinética aberta, ok? Em cadeia cinética aberta, temos aqui uma estrutura côncava e uma estrutura convexa. Encaixei. Tá? Estou em cadeia cinética aberta. Se o convexo se movimenta em relação ao côncavo, a osteocinemática e a artrocinemática são em sentidos opostos. Então, no caso, né?
Pensando no ombro, uma abdução do ombro, estou fazendo uma abdução, tá? O braço está indo para cima, mas a artrocinemática está indo para onde? Para baixo, está deslizando e rolando para baixo. Então, o paciente está com limitação articular para abdução. Eu sei que a cabeça, o melhor deveria deslizar e rolar para baixo. Se ele não consegue, provavelmente ela não está rolando e deslizando para baixo. O que é que eu tenho que fazer? Pegar essa articulação e mobilizar exatamente nesse sentido. Micromovimento, tá? Eu vou começar com o movimento passivo ali, ó, deslizando para baixo, rolando para baixo. Eu libero a articulação, tá? Eu vou liberando essa articulação, vou trabalhando o micromovimento primeiro. Eu restabeleci o micromovimento, agora ela está aceitando deslizar para baixo, está aceitando rolar para baixo. Agora eu vou para o macromovimento e vou reeducar a abdução. Vou trabalhar outras estruturas, mas primeiro eu vou para dentro da articulação. Eu avalio, está deslizando, está rolando, está girando, pronto. A partir daí eu consigo evoluir dentro da minha avaliação e dentro do meu tratamento. Ficou claro isso, gente? Osteocinemática e artrocinemática, tá? Isso precisa estar claro na cabeça de vocês, essa relação do côncavo-convexo, ok? Limitação na extensão do cotovelo, vamos lá. Temos aqui o nosso... esqueci o nome do negócio agora. Eita, subiu o nome. Olecrano, lembrei. O nosso olecrano, que é a estrutura côncava, beleza? E nós temos aqui a tróclea como estrutura convexa, ok? Se ele não consegue fazer uma extensão de cotovelo, tá? Nesse caso aqui, quem se movimenta em relação a quem? É a ulna que se movimenta em relação ao húmero, cadeia cinética aberta. Então, é a estrutura convexa que está se movimentando, perdão, é a estrutura côncava que se movimenta em relação à convexa. Eu vou fazer uma extensão. Aqui eu estou em flexão de cotovelo, vou fazer uma extensão de cotovelo. O que é que eu preciso fazer com essa articulação? Mobilizar para onde? Para baixo e para trás. É esse o movimento que está faltando. Se ele não faz extensão, ó, mobilização para baixo. Tchan, tchan, mobilizei, mobilizei, mobilizei. Para trás. Mobilizei, 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 mobilizei. Agora eu trabalho a osteocinemática. Ok? É assim que funciona, gente. Para qualquer articulação. Tá? Eu tenho que entender quem é o côncavo, quem é o convexo. Achei quem é o côncavo e quem é o convexo. Quem está se movimentando em relação a quem? Ah, encontrei. É o côncavo, é o convexo. Ok. Na osteocinemática, como é que acontece a artro? Tem que deslizar para baixo e para trás. Se não está conseguindo uma osteocinemática efetiva, é porque não está fazendo esse jogo artrocinemático. Então, vou mobilizar nesse sentido. A avaliação e o tratamento se encaixam e tem um resultado sensacional. É isso. É difícil isso? Sejam sinceros comigo. Sejam sincerões comigo. É difícil? Não. É um raciocínio muito simples que se encaixa com tudo que a gente já viu. Ok? Então, o que vocês têm que ter na cabeça é, vamos ao nosso mantra, a osteocinemática depende da artrocinemática. É isso. Então, primeiro eu avalio a artro e depois eu me preocupo com a osteo. Eu tenho que primeiro restabelecer um bom jogo articular. Ok? Então, vai fazer... E lembrando, gente, esse jogo artrocinemático tem que acontecer sem dor. Tá? Se o paciente, eu consigo esticar todo, mas dói. Então, não está funcional. Tá? Eu preciso ir lá na articulação, deixa eu ver aqui o jogo articular. Ah, agora está funcionando. Ok? Então, para que eu tenha uma osteocinemática funcional, primeiro eu tenho que ter uma artrocinemática funcional. Senão, o movimento macro não acontece, tá? Tranquilos? E aí, quando eu falo de amplitude de movimento, que é isso que a gente está buscando, né, com esse jogo articular melhorado, quando eu falo de amplitude de movimento, tá, da ADM, eu tenho que estar ligado no seguinte, para eu saber a diferença. Se o paciente está com limitação de amplitude de movimento porque o jogo articular não está bom, ou porque às vezes ele tem uma fraqueza, tá? Simples. Vou testar o movimento ativo e o movimento passivo, tá? Começando sempre pelo ativo. Faço o ativo primeiro. Por quê? Se ele faz o ativo em 100%, o passivo vai estar 100% também. Não preciso nem testar, tá? Mas eu fiz o ativo, ó, ombro vai até 90 graus. Esse é o ativo, beleza? Deixa eu fazer por você. Foi 100%. Ou seja, a articulação está
livre, não é articular, provavelmente é muscular. Ok? Se chegou até 90, ai, doeu. Vou fazer o passivo, mesmo nível, ai, doeu. Articular. Pode mobilizar sem medo de ser feliz. Se físio pode dar atestado para o paciente não fazer determinada atividade naquele dia, você pode dar recomendações ao seu paciente, tá? Orientações do que ele pode ou que ele deveria evitar, tá? Mas eu não tenho 100% de certeza dessa informação. Isso não serve para ele apresentar no trabalho como afastamento, tá? Já teria que ser um atestado médico mesmo. Assim, não tenho certeza, tá? Mas dentro do que eu já conheci de situações, as empresas sempre pedem um atestado médico, tá? Aí é uma questão da empresa. Ok, gente? Então, osteocinemática depende da artrocinemática. Primeiro eu vou trabalhar a artrocinemática. Se o movimento ativo está completo, o passivo também vai estar. Se no ativo ele faz uma amplitude e no passivo a amplitude é maior, o problema não é articular. Ok? Se o ativo e o passivo têm a mesma limitação, disfunção articular. Pode ir na articulação, pode mobilizar, sem medo de ser feliz. Ok? Que você vai ter um excelente resultado. Tá? E aí dentro dessas questões articulares, às vezes o paciente tem uma amplitude normal, dentro do esperado, porém ele consegue essa amplitude normal, só que com compensações. É aquele paciente que faz uma abdução lá, 180 bonitão, mas está assim, ó. Tronco compensado, acromioclavicular compensada, ok? Então, isso a gente tem que fazer essa avaliação para entender que por limitação articular, pelo jogo articular não estar funcionando muito bem, ele acaba tendo que fazer compensações. Eu falei para ele não fazer natação amanhã, só que lá não aceita sem um atestado, que só cancelar a aula se apresentar um atestado. Você pode tentar, se eles vão aceitar ou não, aí é questão do estabelecimento, tá? Aí, assim, porque você é um profissional de saúde que está acompanhando esse paciente. Você está dizendo que naquele momento, enfim, você avaliou, enfim, eu não tenho como julgar isso, o paciente deveria se ausentar daquela atividade, tá? Então, você tem um respaldo técnico. Tá? E depende mais do estabelecimento agora, se vão aceitar ou não, tá? Isso eu falando com o conhecimento que eu tenho hoje. Então, compensações. Por exemplo, digamos que o seu tornozelo, ok, está com a disfunção articular, está com o talos anteriorizado, por exemplo, tá? Isso limita a dorsiflexão. Só que você precisa continuar andando. Só que aí, para compensar essa diminuição da dorse, você acaba compensando com o quadril ou com o joelho. Só que você não percebe, isso é automático. Você compensou automaticamente. E vida que segue, vamos embora, tá? Só que aí, de tanto compensar, de tanto compensar, de tanto compensar, chega um momento que a articulação que está, né, recebendo essa sobrecarga fala, cansei, para mim já deu. Eu vou doer para ver se essa pessoa procura um tratamento e organiza isso, tá? E aí eu caio no conceito de hipomobilidade e hipermobilidade. Vamos entender como é que isso funciona, tá? Isso funciona para qualquer articulação, para qualquer estrutura do nosso corpo. Se eu tenho uma estrutura que está hipomóvel, ela geralmente não apresenta sintoma, mas ela é a origem do sintoma de uma zona que está hipermóvel. Então, se eu tenho uma zona que eu identifiquei que está com sintomas, tem muita mobilidade, essa zona ela é hipermóvel. Ela não merece a minha atenção naquele momento. Tá? Porque se eu ficar focado só no hipermóvel, eu não trato a origem, eu trato só a consequência. Então eu tenho que encontrar quem? A hipomobilidade. Ela é o alvo da minha avaliação. É nela que eu vou procurar. Onde é que está a hipomobilidade? Tá doendo o quadril. Avaliei, bastante mobilidade. Aqui tá mexendo até demais. Quem é que tá hipo? Joelho, tornozelo, lombar, ilíaco? Quem tá? O sacro tá hipo? Não sei.
Tenho que avaliar, tá? Baseado no histórico que o paciente me trouxe, que eu já coletei lá na anamnese, tá? Agora eu vou testar as articulações para ver quem está hipomóvel, tá? Avaliei, encontrei a hipomobilidade, pronto, aí eu posso tratar. Porque o que é que acontece, gente? Vamos lá, vamos entender uma historinha aqui, vamos contar uma historinha. Nós temos uma empresa, ok? E nós temos 2 trabalhadores que a função dos 2 somada gera um produto. Beleza? E eu preciso desse produto. É um produto essencial. Então eu preciso que o trabalhador 1 e o trabalhador 2, eles façam cada um o seu papel e aí eu vou ter o produto. Eu preciso dos 2 trabalhando, tá? Mas, digamos que um desses trabalhadores, o trabalhador 1, ele se machucou e ficou encostado lá no INSS, tá? Tá fazendo sua recuperação, tá encostado. Só que eu preciso de 2 funções, eu preciso desse trabalho. Então, o trabalhador 2, ele faz o papel dos 2, tá? Então, além de fazer o trabalho dele, ele tem que fazer o trabalho do colega. Ok por um tempo? Ok por um tempo, tá? Só que chega um momento onde esse trabalhador 2 vai ficar sobrecarregado. Porque o trabalhador 1 está lá encostado, tranquilão, sabe? Sem sintomas, sem reclamar. Ele está em casa, descansando, se recuperando. Só que o trabalhador 2, ele não pode se ausentar, porque eu preciso daquele produto, tá? E aí ele acaba ficando sobrecarregado, e o que ele faz? Ele reclama, fala, ó, tô doente, eu preciso de ajuda, alguém me socorre. Aí vem os sintomas, a dor, a parestesia, enfim. Só que aí o que acontece? Não adianta eu dar um remédio, um tratamento para o trabalhador 2, porque ele vai continuar exercendo dupla tarefa e vai continuar se machucando, vai continuar reclamando. O que é que eu tenho que fazer? Trabalhador 1, vamos voltar a trabalhar. E quando você vai lá e futuca ele, ei, vamos trabalhar? Ele reclama, peraí, não quero voltar não estou bem ainda. Então você encontrou a zona hipomóvel. Quando você vai na zona hipomóvel, você encontra um sintoma que o paciente desconhecia. Ou uma dor, ou uma parestesia, ou um choque articular, uma limitação de movimento, você vai encontrar. Uma amplitude reduzida. É aquele paciente que você pede para ele fazer dorsiflexão bilateral, um pé faz assim, outro assim. E ele fica desnivelado. Tá? Só que ele não sabe. Ele nunca viu, nunca olhou para o pé. Ele não sente isso. Só que aí o que é que você tem que fazer? Vai lá no trabalhador que está encostado e trata ele. Recupera ele, reabilita ele. Que aí ele volta para o trabalho dele, feliz e sorridente. E o que é que eu faço depois? Eu trato também o trabalhador 2, porque ele, poxa, exerceu dupla tarefa um tempão, ele merece atenção. Os 2 receberam a atenção que precisavam, os 2 estão reabilitados e agora os 2 voltam a fazer o seu trabalho e eu continuo tendo o meu produto. É assim que funciona o nosso corpo. É assim que funciona o processo de tratamento e de avaliação. Identificar primeiro a hipomobilidade. Ó, minha lombar está doendo muito. Ok, lombar, eu entendo que você está sofrendo, mas segura a onda aí. Deixa eu olhar aqui sua torácica, deixa eu olhar sua cervical, deixa eu olhar sua sacroiliaca, deixa eu olhar o seu quadril e aí por aí vai. Até que eu encontre uma zona de bloqueio, uma zona hipomóvel, que vai corroborar com a minha anamnese, com os achados que eu coletei lá na minha anamnese. Ah, eu já tive uma entorse tornozelo uma vez na vida, mas a minha queixa é dor lombar. Ok? Vamos lá nesse tornozelo? Opa, hipomobilidade. Corrijo e depois eu vou para a lombar. Agora com o tornozelo livre, fazendo a função dele normal, eu consigo tratar a lombar e dar para ela o cuidado que ela precisa e a reeducação. Aí é que está o X da questão. Não basta só fazer técnicas passivas, gente. A gente vai falar um pouco mais disso na parte de propriocepção. Mas não basta apenas técnicas passivas. As técnicas passivas, elas compõem o nosso curto prazo. Mas eu preciso evoluir dentro do tratamento. E aí eu tenho que botar exercícios ativos, ativo assistido, depois ativo resistido, ativo livre. Eu vou evoluindo com esse paciente. Porque não basta só mobilizar a articulação, liberar a musculatura, tchau paciente. Por quê? Essa articulação passou muito tempo em sobrecarga.
Aqueles músculos passaram muito tempo em sobrecarga, eu tenho que reeducá-los. Lembra, a gente falou isso ontem, contração concêntrica, excêntrica, isométrica. Eu tenho que reeducar esse padrão de movimento, senão a disfunção vai permanecer. Tá? Então, além de liberar a articulação, eu tenho que trabalhar no músculo. E depois de trabalhar nisso tudo, eu faço o quê? Mobilizo. Ó, dermátomo, miótomo, esclerótomo. Olha como tudo se junta. Tá? Não são, gente, aspectos isolados, são aspectos que se juntam, se conectam. Então, como eu falei, é uma divisão de aulas didática, mas não separem, não segreguem, tudo corrobora para o mesmo propósito, que é a melhora da função. Tá? Entenderam, gente? Ficou claro essa relação da hiper e da hipomobilidade? E isso funciona para qualquer segmento. Se a minha torácica está rígida, a minha lombar vai ficar sobrecarregada ou a minha cervical. Ok? E aí isso gera uma cadeia. Se a minha lombar fica com muito movimento, ela começa a reclamar. E aí o metâmero relacionado à lombar vai mandar muita informação. E essa informação transborda por dermátomo, transborda por miótomo, transborda por viscerótomo. E aí todo mundo entra em disfunção. Tá? Então eu preciso me atentar para a zona de hipomobilidade. Encontrei a zona de hipomobilidade, fiz os testes articulares, deslizamento anterior, deslizamento posterior, ou, a depender da articulação, deslizamento superior, deslizamento inferior. Encontrei o bloqueio, eu trato esse bloqueio. Eu libero essa articulação, eu melhoro a artrocinemática, porque quando eu melhoro a artrocinemática, consequentemente eu libero a osteocinemática para toda a sua amplitude. Tá? Mas, se eu não libero a artrocinemática, gente, a óssea fica prejudicada. O paciente já tem meses com dor lombar por conta de um deslocamento da L4 e não consegue fazer exercícios ativos. O que fazer? Depende do que seja esse deslocamento de L4. Tá? Se for uma espondilolistese, tá? Essa vértebra fez um escorregamento anterior, uma retrolistese, fez um escorregamento posterior, você não vai trabalhar com mobilidade. Por quê? Ela já está muito solta, ela está deslizada lá para frente. Eu tenho que dar estabilização a essa articulação. Tá? Ali está hipermóvel. Está tão móvel que chegou a escorregar, a fraturar, a lesionar. Tá? Então eu preciso dar estabilidade a essa região. Mas eu tenho que buscar o quê? Quem estava movimentando pouco, que sobrecarregou essa lombar. Ok? Então é essa a ideia, gente. Essa ideia, ela serve quase sempre. Não vou dizer sempre, porque sempre é muita prepotência da minha parte para dizer isso. Mas se existe uma disfunção naquele local, é porque aquele local está hipermóvel. Ele está hipermóvel porque, primeiro, um outro segmento ficou hipomóvel. Então, nesse seu paciente, avalia zonas correlatas. Vai lá na anamnese, tá? Ele já teve algum trauma sentado, já caiu sentado, já tomou alguma pancada nas costas, já teve algum trauma na cabeça, já torceu o tornozelo, teve alguma lesão no joelho, tá? Provavelmente alguma dessas estruturas está hipomóvel. Você precisa liberar essa estrutura primeiro para depois estabilizar a lombar, fazer exercícios de estabilização segmentar principalmente. Trabalhar transverso do abdômen, trabalhar paravertebrais, diafragma, assoalho pélvico, todo mundo juntinho ali, para dar estabilização para esse tronco. Beleza, gente? Estou adorando os casos clínicos que vocês estão trazendo hoje, tá? Muito obrigado, isso enriquece e muito a aula, tá? E esses testes articulares, como eles são feitos? Simples. Eu vou levar aquele osso a fazer o movimento artrocinemático. Qual o movimento artrocinemático que eu estou buscando? Tá? Eu quero ver se ele está deslizando para anterior. Eu seguro, mantenho uma estrutura estável e testo o movimento da outra. No caso da glenohumeral, estabilizo a escápula e mobilizo o ombro. Tá? For no joelho, estabilizo o fêmur e trago a tíbia. Tornozelo, estabilizo a tíbia, mobilizo o talos. Alguém precisa estar firme, estável, para o outro se movimentar em relação e eu poder avaliar esse movimento. Tá? Então avalio os movimentos de deslizamento anterior, posterior, superior e inferior e os movimentos rotacionais, tá? A rotação interna e a rotação externa. E eu falo isso da artrocinemática, tá? O pivoteio da articulação, não a osteocinemática de rotação.
tá? Porque agora eu não estou preocupado com a ósteo, eu já sei que a ósteo está disfuncional. O paciente não consegue fazer uma flexão de ombro, tá? Mas qual a artrocinemática para esse movimento de flexão de ombro? É aí que eu vou atuar, é aí que eu vou tratar esse paciente, tá? Restabeleci a artrocinemática, refaz o movimento, o paciente melhora, ok? Então, gente, é simples assim. Se existe uma disfunção artrocinemática, mobiliza essa articulação, tá? E como é que eu sei que existe uma deficiência de mobilidade articular? Quando o movimento ativo e o movimento passivo têm a mesma amplitude de restrição, tá? Se o passivo tem mais amplitude, não é uma disfunção articular, é uma disfunção neuromuscular, ok? Ficou claro isso na cabeça de vocês? Dúvidas, perguntas? Manda para mim. Já foi. Tá. E como é que eu encontro, né, esse esclerótomo positivo? Eu vou fazer a palpação da coluna. Vou ali vértebra por vértebra, que tem a relação com o quadro clínico do paciente, tá? Uma primeira sugestão de avaliação é o quick scanning. Como é que eu faço isso? Mão espalmada, vou usar essa região mais próxima do ponto que a gente chama de calcanhar da mão, né? Região tenar e hipotenar. Vou, durante todo o prolongamento da coluna, fazer compressão e descompressão, procurando regiões onde apresentem mobilidade. Se eu encontro uma restrição ao movimento, eu já registro como uma zona hipomóvel, tá? Eu não preciso, gente, empurrar com força. Se eu empurro com força, eu vou mascarar um resultado. Eu tenho que usar suavidade, intenção de movimento, e eu vou testando. É só soltar o peso do braço e avaliar se existe mobilidade naquela articulação, naquela coluna. Ok? Encontrei zonas hipomóveis, já trata. Mobiliza aquele segmento, ou mobiliza ou manipula, né? Depende do recurso que você tem, tá? Encontrei esse bloco, essa região que está hipomóvel. Agora eu vou fazer o quê? Articulação por articulação. Vou vértebra por vértebra, tá? E aí a gente usa alguns pontos de anatomia palpatória que nos ajudam, né, a encontrar o nível, a vértebra exata que a gente está procurando, tá? Então, se eu pego da crista ilíaca, encontrei a crista ilíaca, tá? Lateralmente, os meus polegares eles apontam para o centro. Se eu seguir os meus polegares, eu vou encontrar L4. E aí eu desço para achar L5 ou subo para achar as próximas, ok? Torácica, paciente com os braços ao longo do corpo, eu pego o ângulo inferior da escápula, traço uma linha para o centro e encontro T8, tá? Daí para baixo eu encontro as outras, daí para cima eu encontro as outras. Se eu pego a espinha da escápula e eu sigo ela para a região mais medial, eu vou encontrar T4, ok? E aí daí para baixo e daí para cima. Beleza? E cervical aí eu vou contando, aí é fácil, né? Encontro a base do crânio, primeiro espaço vazio é C1, primeiro processo espinhoso é C2, tá? Se eu seguir a linha do mento, eu encontro C3 e aí eu vou contando C4, C5, C6, C7. Beleza, gente? Então eu uso desses pontos de anatomia palpatória, essas referências anatômicas, para encontrar essas vértebras chaves. E aí, a partir delas, eu encontro as outras, tá? É importante eu ser específico? É. Quanto mais específico você for, mais preciso é o seu tratamento, mais direcionado e mais efetivo ele é. Porque quando eu for mobilizar a articulação, eu tenho que ir exatamente na articulação. E como é que eu faço para encontrar as articulações na coluna vertebral? Tá? Na cervical eu encontro a vértebra, o processo espinhoso, cair lateralmente, logo lateral, um dedinho para o lado, eu já estou na faceta articular. Ok? Torácica alta, T1, T2 também, processo espinhoso, lateralmente, faceta articular. T3, T4, T5, eu encontro o processo espinhoso, um dedinho lateral, eu estou na zona das facetas. Mas como o processo espinhoso da torácica ele é mais oblíquo, T3, T4, T5, eu subo um dedo e aí eu estou na faceta referente àquela vértebra. Achei T4, vim lateralmente. Ok? Eu estou na faceta de T4? Não. Estou na faceta de T5. Então eu tenho que subir um dedo para chegar na faceta de T4. Ok? De T6 até T8, T8, T9,
tá? Eu vou encontrar o processo espinhoso, um dedinho lateral, zona das facetas. Só que agora eu vou subir 2 dedos, porque na torácica média o processo espinhoso ele é mais oblíquo, tá? Então eu tenho que subir 2 dedinhos. E aí eu encontro a faceta da vértebra correspondente. Na torácica baixa, T9 até T12, eu volto para o raciocínio da torácica alta. Processo espinhoso, um dedo lateral, zona das facetas, um dedo acima, eu estou na faceta correspondente à vértebra que eu estava palpando anteriormente. Ficou claro isso, gente? Vocês conseguiram entender? Eu vou explicar de novo, mais devagarzinho, tá? Porque isso é muito importante. Essa dica de anatomia palpatória da coluna faz muita diferença, tá? Na lombar é um dedinho acima também, tá, gente? Processo espinhoso, facetas, um dedinho acima, eu estou na faceta correspondente à vértebra que eu estava palpando, tá? Cervical é só cair lateral, eu já estou na faceta, tá? Palpei C3, um dedinho para o lado, estou na faceta de C3, ok? Torácica, T1, T2, só cair para o lado, eu estou na faceta. T3, T4, T5, caio para o lado, subo um dedo. T6 até T9, caio para o lado, 2 dedos acima. T10, T11, T12, caio para o lado, um dedo acima. Lombar, caio para o lado, um dedo acima. Ok? E aí eu estou nas facetas, porque a mobilização articular ela tem que ser feita na faceta. O teste de mobilidade articular tem que ser feito na faceta. Porque eu estou avaliando mobilidade articular. Tá? É mais específico. Se você vai para o processo transverso, eu aumentei o braço de alavanca. Então, a minha intensidade de movimento vai percorrer uma distância muito maior. Quando eu estou na faceta, eu faço curtinho. Eu testo ali, ó, suave. Beleza, gente? Nas demais articulações do corpo, é testar, ó, estabilizo uma extremidade e a outra eu testo para frente, para trás ou para cima e para baixo, tá? E as rotações. Estou testando artrocinemática, movimento articular, porque a osteocinemática depende da artrocinemática. Simples. Se eu melhoro uma artrocinemática, eu melhoro consequentemente a osteocinemática. Eu libero a articulação para se movimentar, ok? E assim eu consigo ter uma efetividade maior no tratamento, eu consigo ter um resultado mais efetivo com esse meu paciente, ok? Perguntas, dúvidas, mandem aí casos clínicos ou sintomas que até vocês tenham, que a gente tenta desvendar nesse momento, ok? Então, falei de esclerótomo, componente articular. O componente de hoje é a articulação, gente, o osso, tá? Eu vou tratar o osso, beleza? Então, se eu palpei ali a coluna, pum, L5, ai, doeu, esclerótomo positivo de L5. Palpei T8, pum, ai, doeu, esclerótomo positivo de T8, tá? Avaliei dermátomo, ó, nessa região aqui em faixa, na coluna T8, essa costela, essa oitava costela aqui, ó, alteração de sensibilidade nesse trajeto aqui, dermátomo positivo, tá? Ó, a inspiração, os músculos inspiratórios relacionados a esse segmento, disfuncionais, miótomo positivo, tá? E tem aí uma dica de um dermátomo, de um esclerótomo com miótomo, que são um pouco distantes. Palpei T3, T4 ou T5. Esclerótomo positivo de qualquer um desses três, beleza? Qual o miótomo que eu vou testar? Diafragma, nervo frênico. Então, eu avalio o diafragma pela cervical, anotem isso daí. Toda vez que eu encontrar uma disfunção diafragmática, eu preciso dar uma avaliada lá na cervical. Porque a inervação do diafragma, ela é cervical, eu preciso ir lá. Ok? Então essa dica ajuda muito vocês em tratamentos, por exemplo, de lombalgias. É aquele paciente que você vai fazer uma inspeção, você vê que ele tem uma dor lombar, ele não tem aquela hiperlordose clássica, mas ali mais ou menos em L1, L2, ele tem uma concavidade, é mais fundo. Isso é um sinal característico de hiperlordose diafragmática. Então eu vou liberar o diafragma, mas eu tenho que ir lá na cervical, avaliar esse jogo articular e melhorar essa mecânica cervical também. Porque
A inervação do diafragma depende de uma boa função cervical. Tá? O nervo frênico sai lá de C3, C4, C5. Então, se eu tenho um bloqueio dessas articulações, o diafragma ele pode apresentar disfunção também. Ok? Então, fiquem ligados nisso daí, tá? Para melhorar a efetividade do tratamento de vocês. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Dúvidas. Então, hoje a gente está falando do esclerótomo, a gente já falou do metâmero com relação ao dermátomo, a gente já falou com relação ao miótomo e agora a gente está no esclerótomo. Ou seja, a gente já falou do nervo, a gente falou do músculo, agora a gente está falando da articulação, da coluna, né? Da região da coluna ou das articulações do sistema apendicular. Tá? E geralmente, tá? A gente começa pelo esclerótomo, a gente vai palpando a coluna, encontra o esclerótomo ali, tum, coluna, pá, doeu. Aí eu vou avaliar como é que tá esses músculos que fazem parte dessa raiz nervosa, como é que está a região dérmica relacionada, onde é que está o sintoma, tem relação? Junta. Então, basta eu atingir esse ponto, pum, tá? Só que tem um porém, tem um pequeno porém. É possível que a disfunção seja do esclerótomo para os outros, mas é muito comum também que não seja nem dermátomo, nem miótomo, nem esclerótomo a zona de hipomobilidade original. Seja a quarta estrutura, que é o viscerótomo, que a gente vai falar na segunda-feira. E aí é que é o boom que vai dar na cabeça de vocês. Tá? Porque nós não estamos acostumados a avaliar função visceral. Mas se uma víscera está hipomóvel também, isso gera hipermobilidade de outras regiões. Então, hiper e hipo, esse conceito não se aplica apenas às articulações, se aplica a qualquer estrutura do nosso corpo. Se eu tenho um músculo que está com pouca função, outro músculo vai ter que aumentar a sua função para suprir. E aí vem o quê? Tendinites. É sim. A tendinite, tomei uma pancada, inflamou. É o músculo que está em sobrecarga. Sobrecarga por quê? Porque alguém não está fazendo a sua função. E aí sobrecarrega o músculo. Então esse conceito de hipermobilidade, vocês transbordam para toda a avaliação de vocês. Se tem sintoma, hiper. Onde é que está hipo? Aí você tem que procurar. Ok? Revisando o conceito de hoje, lei do côncavo e convexo, muito importante. Saber quem é o côncavo, quem é o convexo da articulação. A partir daí, ver em cadeia cinética aberta ou fechada, como você estiver tratando o seu paciente, qual é o ponto-chave da avaliação, tá? Se é o côncavo, se é o convexo. Entender que a artrocinemática, ela promove uma osteocinemática melhor, então a osteocinemática depende da artrocinemática. Como é que está o deslizamento? Como é que está o giro? Vou mobilizar no sentido da disfunção, tá? Eu vou vencer a barreira, eu quero ganhar mais aquele movimento. Porque a disfunção se esconde na facilidade. Outra dica, a disfunção se esconde na facilidade, ok? Então eu vou mobilizar para a dificuldade, porque eu quero ganhar esse movimento, eu quero ganhar essa amplitude. Mobilizei, melhoro a ADM. Se a ADM for maior na passiva do que na ativa, disfunção muscular. Se as duas ADMs, ativa e passiva, estão iguais, disfunção articular, ok? Conceitos de hiper e hipomobilidade. Uma hipomobilidade vai sempre gerar uma hipermobilidade. Alguém com pouca função vai gerar uma sobrecarga numa estrutura que vai ter que compensar essa hipomobilidade, ok? Dúvidas, perguntas? E nunca esquecer dos testes biomecânicos, tá? Não estou falando aqui daqueles testes clássicos, né? Teste de Jaeber, teste de Job, teste da lata cheia, lata vazia, não são esses testes que eu estou falando. Estou falando de teste artrocinemático. Estabiliza a articulação, testa, vai para frente, vem para trás, gira para um lado, gira para o outro. Movimentos artrocinemáticos. Por que avaliar movimentos artrocinemáticos, gente? Porque a osteocinemática depende da artrocinemática. Simples. Se eu estabeleço uma artrocinemática funcional, eu melhoro consequentemente a osteocinemática, tá? Se eu melhorei a artro e a osteocinemática não melhorou, aí você tem que trabalhar o músculo. A articulação está livre. Se o movimento não está acontecendo, é porque o músculo deve estar fraco. Ou o nervo está bloqueado e o músculo não consegue ser
recrutado de uma forma eficaz.